Oi, viajantes! Então agora já estamos em casa, já voltamos aí do consulado e agora a gente vai contar um pouquinho para vocês quais foram as dúvidas que a gente foi tirar lá. Para quem não sabe o que é esse visto de residência não lucrativa, ele é um visto que te permite morar na Espanha, mas você não pode trabalhar lá, tá? A gente só vai morar lá e para isso, pra gente morar lá, a gente tem que comprovar um valor, um montante para eles saberem que a gente tem condição de se sustentar lá, né? Exatamente. Então, se você for casado, você junto com a sua esposa podem provar rendimentos conjuntos para dar um montante. E o valor mínimo que eles pedem, inclusive foi uma informação que o rapaz do consulado me disse, é 28 mil euros para a primeira pessoa, né, para o marido, enfim, o que tiver maior renda, aliás, aquele que for dar entrada no visto. E para o cônjuge é 14 mil, é metade, tá? Eu estou falando isso no ano. Isso então, juntando em euros, 28 mil euros e 14 mil euros. Isso em real hoje está dando quanto mais ou menos? O euro está dando, hoje em dia, 3,80, 3,90. Então vai estar dando algo em torno de 110 mil reais. Nós fomos lá para tirar dúvida mesmo, para quando nós formos efetivamente para tirar o visto, a gente já quer ir com tudo certo, com tudo direitinho. Porque sem nenhum problema. A gente também não vai ter tempo, né, gente? Então, como o nosso tempo está bem cronometrado, a gente não pode se dar o luxo de chegar lá, ter alguma coisa errada, ter que voltar a corrigir. Ainda mais sendo a gente de fora, por exemplo, eu sou de Uberlândia, então é mais difícil conseguir os documentos e tudo mais. A gente está aqui no Rio, então o consulado de referência de Minas Gerais é aqui no Rio de Janeiro, tá? Então isso vocês têm que ficar atentos também. Então, só lembrando, Rio, Minas e Espírito Santo, né? Isso. Todos esses três estados têm como referência o consulado do Rio de Janeiro, tá? Da Espanha. Primeiro eu vou dar uma lida aqui para vocês, quais são os documentos que devem ser apresentados pessoalmente, né? Original e cópia. Primeiro, formulário nacional devidamente preenchido e assinado pelo ou pela interessada. Então a gente pode deixar aqui na descrição os 3 formulários que serão necessários serem preenchidos e o link deles. Segundo, passaporte comum, com validez mínima de 3 meses após o vencimento do visto. Então vocês têm que ter aí um passaporte com no mínimo um ano aí para vencer, tranquilo, para não ter problema. Uma fotografia recente 3x4, né, que provavelmente vai ser anexada em um dos formulários. Comprovante de residência no nome do solicitante nos estados do Rio, Minas e do Espírito Santo. Lembrando que eles só vão atender pessoas que residem em um desses 3 estados. A solicitação de autorização de residência, modelo oficial EX01. Então a gente vai deixar tudo linkado aqui, todos esses formulários que a gente está falando, porque eles estão lá no site do consulado. Então, só baixar. Todos os formulários vocês baixam lá. O que não for necessário de formulário de lá, é o passaporte, são coisas que você vai ter que providenciar mesmo. O terceiro, o modelo 790, que é um outro formulário, deverá ser pago pela tramitação de autorização administrativa de residência temporária. Depois, seguro de viagem para toda estadia na Espanha. Lembrando que como você vai ficar pelo menos um ano, isso é uma outra questão em relação a esse visto. Eles não dão, a gente não tem assistência de saúde do governo. A gente tem que bancar. E então a gente tem que comprovar isso, toda essa estadia nossa durante um ano, que já vai estar pago, caso a gente precise. E só serão aceitos os seguros acompanhados do comprovante de pagamento, nota fiscal ou recibo. É muito importante, uma vez que você leve. E outra coisa, você pode somente apresentar no momento que você for retirar o visto. Não no dia que você for dar a entrada, não precisa. Mas no momento que você recebe o visto, você tem que comprovar o seguro viagem com a nota fiscal ou o recibo. Documentação que acredite meios econômicos suficientes. Esse aqui é o X da questão, é o ponto principal. Nesse tipo de visto, você tem que comprovar o máximo de investimento, aliás, o investimento mínimo que eles pedem, que é o valor que eu já falei, para poder se sustentar lá, uma vez que você não vai poder trabalhar lá. Atestado médico, conforme o modelo oficial, e reconhecer firma no cartório. O que acontece? Esse atestado médico tem um modelo oficial também, que você baixa no mesmo site do consulado, e quando você te preencher, você deve reconhecer a firma do médico, e esse é um dos 3 documentos que devem ser apostilados. A gente vai chegar lá. Certidão de antecedentes criminais, expedido pelo Departamento da Polícia Federal Brasileira, enfim, onde tenha residido durante os últimos 5 anos. Este documento também deverá
ser apostilado. Atenção nessa hora da certidão dos documentos, né, criminais, de antecedentes criminais, porque você também precisa da validação dessa certidão, que você tira no site da polícia, né? Isso, no site da Polícia Federal tem a validação, então você preenche lá os seus dados, você imprime a certidão, mas você também tem que imprimir a validação. Porém, aqui no Rio, o que acontece? A validação ela é impressa no momento que você apostila o documento. Então, quando você vai no cartório, o rapaz do cartório ele vai no site da Polícia Federal e faz uma nova impressão da validação na hora, que é aquilo ali que vai valer mesmo, tá? Por via das dúvidas, leve a sua impressão, porque eu não sei como isso funciona nos outros estados, mas aqui no Rio, pelo menos, para você apostilar, a validação ele vai imprimir na hora e vai colocar junto, né, vai grampear junto com o outro a certidão em si, e aí sim vai apostilar, tá bom? Atenção a esse pequeno detalhe. Então, basicamente, os 3 documentos que precisam ser apostilados são o certificado médico, o certidão de antecedentes criminais. De antecedentes criminais. E o último que eu não falei. Certidão de casamento, né? No nosso caso, que nós somos casados. E, gente, não é qualquer cartório que apostila, tá? Então, é muito importante vocês saberem desse detalhe. Lá na minha cidade, que é Uberlândia, não tem cartório que apostila, tá? Então a gente fez apostilamento, né? Eu acho que é essa palavra. A gente fez esse apostilamento aqui no Rio de Janeiro, tá? E o que é isso? O que é apostilar um documento? É você fazer ele ter a validade, né? A internacional, né? Valer lá em outro país também. Tipo, eles atestam isso em cartório, tá? A gente já fez um vídeo mostrando pra vocês, devem ter visto, se vocês não viram, dá uma olhada lá, onde eu mostro fazendo o apostilamento aqui no Rio. Agora vamos para as dúvidas que a gente teve com relação a isso, porque às vezes sempre pinta uma dúvida, cada caso é um caso, como é o nosso caso é um pouquinho diferente. Por quê? A gente ainda não é casado, então a gente ainda vai casar, então a gente quer saber exatamente como isso se aplicaria a gente. Então hoje nós fomos lá, como vocês viram, e perguntamos para o rapaz, o moço lá do consulado, que atendeu a gente, me atendeu muito bem, né? Por sinal, me explicou direitinho, com maior paciência. Enfim, eu gostei muito do atendimento deles, achei isso muito positivo. A primeira dúvida foi a seguinte: nós já tínhamos impresso os 3 formulários. Era bem tranquilo, a gente viu que era só preencher aquilo que cabia, com os dados pessoais, enfim. Mas teve um ou 2 lá que a gente teve alguns momentos que a gente se perdeu, que a gente não sabia, porque todos... tem uns que é em português e em espanhol e tem outros 2 que é só em espanhol. Então a nossa dúvida era se a gente precisava preencher ele antes ou se eles auxiliariam a gente no momento do consulado lá preenchendo quando a gente estivesse lá. E ele disse que isso não teria problema, poderia ser feito lá, o que desse para adiantar é bom, e o que tivesse dúvida ele ajudaria a gente lá. Então anotem aí. A segunda pergunta, né? Qual documentos podemos usar para comprovar renda? O que eu fiz foi o seguinte: eu fui ao meu banco e pedi um documento que dissesse, que comprovasse que eu era cliente do banco e que eu tinha tanto de rendimento lá, tanto de investimento no banco. E rapidamente eles fizeram, enfim. Mas o que ele me disse foi que apenas um extrato do banco que mostra lá do que você tem na conta, todos os seus investimentos, enfim. O último extrato também do imposto de renda é bom porque vai ser necessário para eles verificarem. E aí também entra na questão da comprovação dos bens, né? Isso. Segundo ele, terreno, essas coisas imóveis não conta. Mas enfim, na dúvida leva tudo e entrega lá e deixa ele decidir. Mas o que ele me falou que bem imóvel, terreno, essas coisas, automóvel não conta. Não conta para esse montante que você tem que ter para comprovar. A terceira pergunta foi: se dermos entrada no processo no fim, logo após o casamento, né, que vai ser no fim de setembro, quando a gente teria nosso passaporte de volta? E ele disse que o processo pode durar de 1 a 3 meses. Então fiquem ligados nisso aí, sabendo que pode chegar até 3 meses esse processo inteiro. A gente espera que seja antes, vocês vão acompanhar tudo com a gente, então a gente vai falar depois do processo para vocês quanto tempo que durou o nosso. Outra pergunta que o Rubens também fez foi se precisava de algum documento ser da tradução juramentada, tá? Ser traduzido, isso. Né? Ele disse que não há necessidade de nenhum documento ser realizado, né, ser feito a tradução juramentada para o espanhol.
Não precisa disso. E uma outra pergunta também, a última que eu fiz, foi que é o seguinte. Muito importante. Muito importante para você que, sei lá, de repente você vai casar também, enfim. É que na certidão de casamento, a Lori vai ganhar o meu nome, né? O sobrenome. E vai ser um nome diferente dos documentos que está contido nos documentos dela, passaporte, RG e tal. A gente perguntou se isso seria um problema e ele disse que não. Porque eles verificam no próprio certidão de casamento que nós somos casados, nós somos aquelas duas pessoas, enfim. Computa como casamento e o fato dela não ter o nome de casado nos documentos dela não afeta em nada. Tá bom? Então, essa é uma dica que a gente tinha muita dúvida, então para você que está no nosso caso, saiba que não vai ter problema também. Beleza? Bom, gente, então a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente espera ter ajudado vocês viajantes que também estão querendo sair do país e morar na Espanha, assim como a gente, tá? Curtam esse vídeo, compartilhem com quem vocês acham que se interessa pelo tema. Se inscrevam no canal para vocês acompanharem a nossa saga aí até chegar na Espanha e os vídeos novos, tá bom? E continue seguindo a gente nas redes sociais. Diário Sem Turbulência, vocês já sabem, né? Facebook, Instagram, YouTube. Um beijão pra vocês. Valeu, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.